paz do Senhor, amados e queridos ouvintes. É com alegria muito grande que nós queremos dar continuidade ao nosso estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lembrando que o objetivo deste estudo é procurar entender o que o apóstolo, através do Espírito Santo de Deus, procurava ensinar à igreja. Lembrando também que este ensinamento não foi específico à igreja de Roma, mas ele foi para todos os cristãos de todos os tempos. E nós já observamos esta questão. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 2, do versículo 17 ao versículo de número 24. E aqui nós vamos então encontrar o apóstolo dando continuidade em sua argumentação a respeito da doutrina do pecado, apresentado no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 32. E neste texto, o apóstolo ele vai chamar a atenção a uma classe de pessoas que tem por sobrenome judeu, que repousas na lei e gloria-se em Deus. Então nós vamos aqui buscar um entendimento com a graça do Senhor que possa nos abrir os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos esta porção da palavra. Vamos ler então Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo de número 24. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu confesso aos amados e queridos ouvintes que este estudo da carta aos Romanos está sendo de fundamental importância para a minha vida espiritual. Porque a cada dia que passa, eu entendo a profundidade das verdades colocadas pelo apóstolo Paulo nesta carta. E para estes versículos, a minha grande preocupação da maneira de como explicar estes versículos foi identificar para quem especificamente o apóstolo Paulo ele escrevia, ou o que ele tinha em mente quando ele disse: tu que tem por sobrenome judeu. E isto eu confesso aos amados e queridos ouvintes que preocupou-me muito. E eu entendo pelo texto que o apóstolo ele expressava-se em relação
à minha vida e em relação à tua vida. Ou seja, aqueles que fazem parte da igreja de Deus. Então este é um ponto fundamental em que eu gostaria de destacar nesta oportunidade. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que o apóstolo especificamente tinha no seu coração quando ele disse: tem por sobrenome judeu. E nós entendemos, pelo contexto histórico da palavra judeu, que ela está relacionada à religiosidade da nação de Israel. E como que nós entendemos isto? É claro que não é o foco do nosso estudo, porém, o povo de Israel, os 3 nomes que são direcionados a ele, como hebreus, Israel e judeu. Observem que hebreu aparece a primeira vez em Gênesis 14 e 13, quando é dito Abraão, o hebreu. A expressão Israel, ela nasceu ou surgiu em Gênesis 32 e 28, quando Jacó passa ao val de Jaboque e luta com o anjo. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel. A expressão judeu aparece em 2 Reis, capítulo 16 e o versículo 6, quando o rei Razim, ele expulsa os judeus que habitavam em uma das suas cidades. E nós entendemos que o termo judeu, ele surgiu quando o povo volta do exílio. Antes desse período de tempo, a palavra judeu era direcionada à tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Então, a expressão judeu, ela está relacionada com a religiosidade do homem. Então, quando o apóstolo fala: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, é muito importante nós pensarmos quem são essas pessoas. E nós vamos também observar que a Bíblia, ela separa a raça humana, ou seja, todos os homens que habitam a face da terra, em 3 povos. São eles os israelitas ou judeus, ok? São eles a igreja e são eles os gentios. E nós estudamos isto no nosso 4º e no nosso 5º encontro. Então é muito importante que você reveja estas explicações sobre a divisão que a Bíblia faz da raça humana entre judeu, igreja e gentio. E o que cada um desses significa. Então, quando o apóstolo ele coloca: eis que tem por sobrenome judeu, ele está referindo-se a uma classe de pessoas que são os judeus, a igreja. Por quê? Porque a igreja, espiritualmente, ela é o Israel de Deus. E também entre os gentios, ou as pessoas que não têm religião, essas pessoas, eles também se acham que são judeus. Por quê? Porque o que vem em seguida está escrito assim, ó, que essas pessoas que se autodenominam com o sobrenome judeus, eles repousam na lei. E além disso, eles gloriam-se em Deus. E nós precisamos observar que estas características
de pessoas repousar-se naquilo que sabe, repousar-se em achar que estão fazendo a vontade de Deus. Isto é uma verdade entre os crentes e entre os não crentes. Conhecemos pessoas que não são crentes, que não aceitaram Jesus como Salvador, mas você conversa com ela e essas pessoas falam: mas eu tenho Deus, eu confio em Deus, eu pratico boas obras. Então, observem que o apóstolo aqui, neste versículo, ele está incluindo uma classe de pessoas que se autodenomina, que no seu pensamento ele acha que é um seguidor da lei de Deus. Então veja que a característica desse grupo de pessoas é confiar. Eles acreditam que eles são guia de cegos. Eles acreditam que eles são luz dos que estão em trevas, ou seja, daqueles que não conhecem aquilo que eles conhecem. Eles também acreditam que eles são instruidor de nécios. São mestres de crianças e que têm a forma da lei e da verdade na lei. Algo ocorreu-me enquanto eu estudava este texto. Nós sabemos que historicamente houve um período em que foi um dos maiores levantes contra a palavra do Senhor, nos tempos da Inquisição. E nós entendemos que existe hoje uma guerra contra a palavra do Senhor. A Bíblia hoje ela está disponível para nós. Porém, nós, muitas das vezes que temos a palavra, que temos a oportunidade de ler a palavra, nós não nos dedicamos. Por quê? Porque a arma do inimigo em relação à palavra nos últimos dias é de ocultar o entendimento. E muitas das vezes nós lemos um texto e falamos: esse texto não é para mim. Essa palavra, por exemplo, é para o povo judeu. Esta palavra é para aqueles que são israelitas, que nasceram no berço da descendência real de Abraão. E esquecem que a palavra de Deus, como está em Romanos 15:4, que tudo o que foi escrito para o nosso ensinamento, para mim e para você. Então, neste texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está nos chamando a uma responsabilidade. E a responsabilidade é a seguinte: não é o fato de você ler a Bíblia, de você pensar que é, mas é o fato de você obedecer, de você aceitar a palavra do Senhor que vem ao teu encontro e obedecê-la. Então observem que este grupo de pessoas, ele é colocado aqui pelo apóstolo. Por quê? Porque ele sabia que muitos iriam olhar com olhar diferente para pessoas. Então aqui ele está incluindo que todos os homens precisam obedecer a palavra do Senhor. Então ele diz assim, que esta classe de pessoas que acha que é, que acredita que tem, que são guia de cego, que são luz dos que estão em trevas, que são instruidor de nécios, que são mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Mas o que realmente acontece com essas pessoas? Olha só, tu que ensinas a outros
não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então aqui o apóstolo nos chama a uma realidade. E entender isto faz toda a diferença. Porque eu percebo que a responsabilidade que está posta diante da minha vida é muito grande. Como a palavra diz, não queira ser mestre, porque um juízo maior é posto sobre os seus ombros. Ai de mim, com o entendimento destas palavras e não praticar aquilo que está na palavra. E ai de você, se você for alguém que esteja dedicado na palavra, um estudioso da palavra, mas que não for um praticante da palavra. E o Espírito Santo comunica ao meu coração que o que eu preciso é buscar do Senhor a graça para viver a palavra, que o Senhor está dando a nós o entendimento. Então, amados e queridos ouvintes, observem essas coisas, observem as outras explicações, porque à medida que nós vamos entendendo estas palavras de Paulo aqui em Romanos, a nossa vida vai sendo transformada, a nossa vida vai sendo mudada. Deus, aleluia, através do Espírito Santo, vai produzindo em nós a verdadeira vida, a verdadeira força para vencermos as realidades da vida. E nesta oportunidade, o Senhor nos traz aquilo que devemos nos colocarmos pessoalmente, que eu preciso fazer e que você precisa fazer, que é viver a palavra do Senhor. Então, o apóstolo conclui dizendo que esta classe de pessoas, existe uma outra classe de pessoas que fica de olho em cima dessas pessoas. É mais ou menos assim. Nós estamos explicando aqui a carta aos Romanos. E muitas pessoas estão olhando para a minha vida e vendo se eu vou praticar o que eu estou ensinando. Então, o apóstolo diz que o nome de Deus é blasfemado na vida ou entre essas pessoas que estão de olho naqueles que são os conhecidos como os judeus, como os crentes, como aqueles que vivem a palavra. E por que o nome de Deus é blasfemado? Pelo motivo de pregar a palavra, mas não viver a palavra. Ou seja, o que precisamos é pregar o que vivemos e viver aquilo que pregamos. E eu compreendo nesta oportunidade que eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida para que eu possa viver aquilo que prego e que eu possa pregar aquilo que eu vivo. E você também, amado e querido ouvinte. Porém, esta capacidade, ela é gerada em nós quando nós entendemos a palavra do Senhor. Então, para nós concluirmos estes versículos de Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24, Paulo, ele está colocando aqui que nós fazemos parte deste grupo de pessoas, porque nós somos judeus por causa
da nossa fé que nós temos em Jesus Cristo. E por nós estarmos inseridos neste grupo de pessoas, nós não podemos ensinar para as pessoas aquilo que nós não vivemos. Porém, o que o Espírito Santo quer produzir em nossos corações é a capacidade para vivermos aquilo que ensinamos. Deus abençoe e que o Senhor nos conceda esta graça para nós obedecermos à palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Meu Deus, nós estudamos que precisamos obedecer. Não podemos achar que somos, não podemos ensinar, meu Deus, aquilo que não praticamos, mas que o Espírito Santo possa nos dar a graça, nos dar a força, nos dar a condição para vivermos a tua palavra, a exemplo do escriba Esdra, que está nos dito que ele havia colocado no seu coração o aprender, o viver e o ensinar a tua palavra. Que este seja o meu objetivo, que este seja o objetivo dos que estão nos ouvindo, porque então nós seremos vitoriosos diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Então Deus abençoe a cada um.